Vamos agora criar o nosso serviço, tá? Para isso eu vou criar uma outra pasta chamada Service. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado banco service.php, tá bom? Nós começamos esse arquivo, né, informando que ele é um arquivo PHP. Daí nós importamos para ele o Doctrine, que está lá nas configurações aqui, ó. Tá? Por quê? Porque nós vamos precisar do Entity Manager aqui dentro, tá? E importamos o banco, nossa classe de modelo. Muito bem. Quais são os métodos que nós vamos ter aqui dentro, né? Primeiro método, vamos ter o método consultar lista. Veja que eu vou definir os métodos como estáticos. Tá? Eu vou chamar a partir do controller, esse service aqui, e vou chamar diretamente o método utilizando a classe sem instanciá-la, tá? Método consultar lista, o que é que ele faz? Ele pega o gerente de conexão, você lembra, o gerente de conexão tá aqui, ó, tá? E chama o getInstance. Quando ele chama o getInstance, se ele chamar pela primeira vez, esse construtor aqui será ativado e o Entity Manager será criado, né? As demais vezes, quando ele chama pela segunda, terceira, enfim, todas as outras vezes, ele vai pegar a instância que já foi criada, tá? Então, vai ser instanciado apenas uma vez. Essa instância é guardada aqui, ó, em gerente, tá? Daí, o gerente pega o Entity Manager, que pega um get repository e passa para ele o banco. Ele guarda isso nesse banco repository. Para que ele faz isso? Porque a partir desse repository, ele pode agora consultar todos os dados do banco de dados, tá? Todos os dados daquela tabela, né? Então ele vai, utilizando esse banco repository aqui de cima, ele chama o método findAll. O método findAll vai retornar todos os registros da tabela que está definida dentro desse modelo. Qual é a tabela que está definida dentro desse modelo? Tabela banco, tá bom? Então, eu vou retornar isso daqui para quem chamar esse método. Eu vou chamar esse método de dentro do controller, que é a única coisa que nós definimos, né, que nós criamos quando nós desenvolvemos esse servidor pela primeira vez. Está tudo dentro do controller, nossa lógica, né? Agora nós separamos a nossa lógica em model e em service, tá? Então, o controller vai chamar o service que utiliza o model. Ficou bem melhor assim, né? Meu segundo método, então, é o método consultar objeto. Daí, para o consultar objeto, eu passo um ID, tá? O que é que ele faz? Pega o gerente, que é uma instância do gerente de conexão. No gerente, ele pega o Entity Manager, nesse caso ele não tem o repository, tá bom? E utiliza o find. Para o find, o que é que ele passa? Passa a classe em questão e passa um parâmetro do que ele quer encontrar, né? Ele quer encontrar o ID. Tá? Então, nesse caso aqui, o find vai procurar pelo ID e vai retornar um objeto apenas. Daí, nós vamos ter o método salvar. Tá? Nós não vamos ter um método inserir e um método alterar. Nós teremos o método inserir e alterar no controller. Mas, no caso do Doctrine, tá? Ele atualiza as informações no banco de dados utilizando apenas um método, que é o método persist. Ok? Então, novamente eu pego o gerente, né, lá do gerente de conexão, pego o Entity Manager dele e chamo o método persist passando o banco aqui, ó, tá? Nesse momento, os dados ainda não estão no banco de dados, tá? Para os dados serem gravados no banco de dados, eu preciso chamar o método flush. Por isso que o método flush é chamado logo aqui embaixo, tá bom? E, por fim, eu tenho o método excluir, né? Mesma coisa, pego lá o gerente, agora eu chamo o remove, ok? O remove ele vai excluir esse banco do banco de dados, mas para ele de fato, né, para ele comitar, vamos chamar assim, para ele comitar as alterações, eu chamo o flush logo após isso, tá? Esses então são os meus métodos no service, né? Você viu que ficou bem limpo esse service aqui, ficou legal de manter e de compreender, tá? Precisamos agora alterar o nosso controller para trabalhar com esse cara aqui, né?